Olá. A série sobre reforma tributária e assuntos tributários no canal Revolução Industrial Brasileira tinha 4 episódios. E realmente foram 4 episódios. Mas nós decidimos aproveitar a presença do Rodrigo Oraíra, esse grande especialista no assunto, e dar para vocês um vídeo de bônus, né? Então esse é o vídeo bônus em que nós vamos tratar de um assunto, vocês vão entender a piada, um assunto único. Esse assunto único, que vai ser o tema focado aqui desse vídeo bônus, é o chamado imposto único. E aí está o trocadilho. O imposto único é uma ideia que vem aí se engraçando pelo debate brasileiro, e eu vou passar direto ao Rodrigo Araí, porque ele tem uma opinião muito consolidada a respeito da proposta de imposto único, e que me parece que é uma crítica um pouco pesada, no sentido de que ele realmente não se adapta à realidade brasileira. Então, Rodrigo, me diga lá, o que é essa ideia de imposto único, por que ela é colocada, quem coloca, e por que você considera que ela não é adequada para a realidade brasileira? Tá, vamos lá. Aqui, como é sempre oportunidade, né? Agora o vídeo bônus. Legal, muito bacana. E aí, acho que vamos retomar os conceitos que vêm sido trabalhados desde o primeiro e tudo. Então, acho que a sugestão é que quem for pegar, não pegue pelo último, né? Pegue desde o início. Vamos separar uma coisa que é o seguinte: às vezes o termo imposto único é usado em diversos contextos. Um é um imposto único sobre bens e serviços. Esse seria o IBS. Esse seria o IVA. Ao invés da gente ter vários impostos sobre consumo, como hoje a gente tem, o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, você teria um único IVA que tributaria em base universal o consumo. Isso quase todos os países modernos do mundo têm, a única exceção é os Estados Unidos, que tem o sales tax, mas também é um imposto único, amplo, universal. Então, isso é uma tendência internacional. Esse eu, pessoalmente, acho bom. Uma outra coisa é uma tese muito exótica que existe no debate brasileiro desde os anos 80, que é a ideia de um imposto único sobre operações financeiras no Brasil. Então, basicamente, seria o seguinte: se você for pegar os países mais modernos, eles têm 3 principais bases tributáveis: renda, folha de pagamentos e consumo, bens e serviços. E eles são mais ou menos equilibrados entre os 3. Em média, mais ou menos 1/3 para cada um, mas varia entre países. Mas a ideia é que você tributa principalmente essas 3 coisas e mais a propriedade. Por quê? Eu não quero colocar todos os ovos numa única cesta. Tá? Mesmo porque se eu tributo demais uma única base, ela tende a levar a fenômenos de elisão, de evasão tributária, etc. E tal. Então eu tendo a incentivar a informalidade e eu tendo a erodir essa própria base. Então, normalmente os países fazem isso, eles dividem os ovos em várias cestas e quase nenhum deles tem imposto sobre operações financeiras. Tá? Ou melhor, não tem muito grandes. Você tem países como a Turquia que tem, mas nenhum tinha, por exemplo, uma CPMF. Essa ideia de imposto único seria uma CPMF anabolizada. Tá? Vocês lembram da CPMF, ela arrecadava 1,3% do PIB, era grande. O que seria esse imposto único? Ele seria da ordem de 30% do PIB. Tá? Ao invés de você ter IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Imposto de Renda de Pessoa Física, ICMS, ISS, você trocaria tudo por esse único imposto que seria uma CPMF anabolizada. E agora ela voltou recentemente, esse é um debate muito forte dos anos 80, todo mundo viu que não era uma tese, quase nenhum país do mundo faz isso, nenhum, é uma tese exótica brasileira, tupiniquim. E que agora ela voltou com a ideia de que esse imposto teria a base tão ampla que tributaria a economia digital e resolveria todos os problemas do futuro. Quem viu o nosso 4º vídeo, né, da série, eu tentei explicar um pouco do debate da economia digital. Deixa eu voltar um exemplo. Por que ele é uma má solução para a questão da economia digital? Lembra, a gente tem lá a NET, que é um fornecedor convencional, que recolhe dentro do Brasil os tributos sobre consumo e imposto de renda. Paga muito imposto. Eu tenho o Netflix, que paga talvez um ISS, alguma coisinha, a gente não sabe se está tributando imposto de renda de pessoa jurídica. Então eu tenho fornecedor digital e eu tenho fornecedor convencional. Suponha que eu coloque um imposto sobre operações financeiras, que incide sobre as transações bancárias. Tá? Quem é o fornecedor digital? Primeiro, ele quase não tem presença física no Brasil.
Então, no máximo, ele recebe o pagamento final do consumidor. Eu consumo um serviço de streaming, pago, vai sair, vai entrar na conta bancária, ele vai receber uma vez. Já o Não, Netflix, a NET. desculpa, a NET, perdão, Fausto, isso, a NET, ou digamos, um fornecedor convencional, ele tem trabalhadores aqui, paga para todos os salários de todos os trabalhadores em conta bancária. Tá? Ele tem uma série de fornecedores aqui e recebe de todos esses fornecedores em conta bancária. Ele tem capital de giro aqui, porque ele recebe de um, paga para outro, etc., e faz inúmeras transações. O imposto que incida sobre essas transações bancárias, no fornecedor convencional, vai incidir inúmeras vezes. E no fornecedor digital? Esse cara quase não está aqui, ele pode recorrer a criptomoedas, uma série de formas de elidir. Se eu coloco isso, na verdade, eu vou estar agravando a assimetria entre o digital e o convencional. Eu estou propondo uma solução que, na verdade, está agravando o problema. Não é por acaso que aí eu vou voltar ao sistema da Austrália. A Austrália tinha um imposto parecido com a CPMF, que se chamava lá BAD, Bank Accounts Debit Tax, BAD. Ela recentemente estudou a reforma do sistema tributário, num documento muito interessante que se chama O Futuro do Sistema Tributário Australiano, e que ela repeliu a volta do BAD. Porque ela dizia, olha, para lidar com o futuro da economia digital, eu preciso de um imposto amplo sobre bens e serviços. E hoje ela é um exemplo para o mundo de como tributar a economia digital. E hoje a gente ainda volta nessas teses, né, exóticas, como, por exemplo, o e-tax, o CPMF vai tributar a economia digital, quando na verdade não tem. Eu posso chamar do nome que quiser, imposto único, e-tax, CPMF, nova CPMF, uma coisa. Ela é simplesmente uma bad solution, tá? O acrônimo em inglês ele diz tudo, bad, má solução para um problema que é real. Para recuperar, o problema é, então, ela não resolve a economia digital. Ela tem uma outra questão, que ela é um tributo, e isso é importante explicar para as pessoas. Quando eu tributo as transações financeiras, eu não estou tributando só a pessoa física, eu também estou tributando a pessoa jurídica. Mesmo que eu isente algumas contas para não atingir a baixa renda, de fato, quando eu falo da pessoa física, as minhas transações bancárias e financeiras são mais ou menos proporcionais ao meu patrimônio. Então, é natural que alguém mais rico faça mais transações bancárias e incida mais com um imposto como esse. Então, é nesse sentido da pessoa física, ele é progressivo, embora os ricos vão conseguir evadir desse tipo de imposto se ele for muito alto. Só que do lado das empresas, não. Tá? E mesmo quando a gente tinha CPMF, mais de 70% desse imposto era arcado pelas empresas. Porque quem de fato faz muito, voltando ao meu exemplo lá do Netflix, quem realmente faz transações bancárias é o dono da padaria, que está recebendo daqui, pagando de lá, pagando funcionário, passando, parará, pagando isso aqui. Então, são as empresas. Esse é um tributo que incide cumulativamente, porque ele não gera crédito. Ao incidir cumulativamente, ele vai ser repassado para preços. Se ele é repassado para preços, quem vai pagar grande parte desse imposto é o consumidor. E quem consome proporcionalmente mais a sua renda é o mais pobre. Mesmo que eu isente na pessoa física, ele vai continuar incidindo na pessoa jurídica, ele vai continuar incidindo nos preços, ele é invisível e ele vai penalizar os mais pobres. Então, ele não resolve o problema da economia digital, ele é regressivo, ele é cumulativo, ele é ruim para a estrutura produtiva, e ele tem um último problema, só para a gente jogar pá de cal nesse negócio e não discutir isso nunca mais, pelo amor de Deus. Tá? Ele tem um problema muito grave, principalmente quando eu falo de um imposto único aí que vai arrecadar 30% do PIB, é que ele erode a sua própria base tributável. Tá? Porque é o seguinte, eu tenho dinheiro na minha conta. Ora, se o imposto for pequenininho, 20 centavos para um saque de R$2.000, eu não me importo muito. Se for um imposto muito grande, R$200 para cada 2.000 que eu for sacar, 10% de alíquota, eu vou deixar de fazer esse tipo de transação. Tá? Eu vou usar mais moeda, eu vou usar criptomoedas, eu vou fazer coisas que não vão...
Então, ele é um tributo que, se ele é muito grande, isso a literatura internacional mostra, ele começa a se auto-erodir, porque eu deixo de fazer transações financeiras para não ter que incorrer nesse imposto. Tá? A CPMF no Brasil arrecadava? Muito, arrecadava. Mas é porque, na época, o juro era muito alto no Brasil e a alíquota da CPMF era baixinha. Tá? Então, assim, bom, fazer essa transação, eu prefiro deixar o dinheiro lá no banco porque ele vai render um juro alto e quando eu sacar, eu vou ter uma penalização pequenininha. Ora, se o juro for baixo e o imposto único for muito alto, eu vou monetizar, eu vou buscar saídas de moedas digitais, Bitcoin, coisas que vão me evadir, tá? Então ela tem todo esse conjunto, não resolve a economia digital, ele é regressivo, ele é cumulativo, é ruim para a estrutura produtiva e ele erode a própria base de arrecadação. Não é por acaso que na Austrália ele é chamado de BED e você não vê a discussão desse negócio em qualquer fórum internacional sério que o participe. Isso é uma tese exótica que só existe em alguns círculos muito restritos do país. E que serve, infelizmente, para evitar o avanço de outras medidas que são importantes. Porque enquanto a gente discute tanto essa tese exótica, a gente não avança na tributação de bens e serviços, renda da pessoa física, tributação do patrimônio e outras coisas que a gente está muito aquém. Pô, desculpa, falei demais dessa vez, né? Peço desculpas aí por ter cedido. Não, de maneira nenhuma, não. Foi uma ótima explicação. Acho que nós que somos cidadãos comuns, trabalhamos em outras coisas e temos as nossas vidas, né? Frequentemente ignoramos, né, a profundidade, né, da temática tributária, como isso é próximo, como nos afeta, como determinadas decisões que se podem tomar têm consequências graves e que muitas vezes nos atropelam, né? Como já aconteceu com tantos planos econômicos na vida brasileira recente, né? Nos atropelam e a gente fica a ver navios, muitas vezes, e sem entender o que aconteceu. Então, eu acho interessante, assim, a sua ênfase foi bacana, no sentido de ser bastante didática, explicativa, e eu queria colocar, então, para concluir, uma pergunta a respeito do seguinte: se nós temos um diagnóstico tão claro a respeito da ineficácia, da disfuncionalidade dessa proposta tributária, quem está propondo isso e por quê? Quem perder, hoje no Brasil, não só, eu acho que existe o canto da sereia, né? Às vezes as pessoas têm soluções simples, mas completamente erradas, mas como elas são simples, o canto da sereia cativa. Então, eu acho que tem muita gente com uma boa fé. E esse é um debate que a gente tem que... Agora, o debate do imposto único, ele é muito, digamos, insensado, principalmente por alguns grupos da indústria e principalmente dos serviços, que perderiam com uma reforma de bens e serviços que de fato... Eu acho que tem dois tipos, quer dizer, são pessoas que querem evitar outras reformas e dão esse tipo de alternativa. São pessoas que perderiam com uma reforma do imposto de renda de pessoa física no Brasil, pessoas muito ricas, regimes especiais, e de outro lado, setores econômicos que perderiam com as reformas de um IVA no Brasil. Então, eles tendem a se aglutinar e dizer, para que fazer essas reformas? Né? Elas são do passado, vamos fazer uma coisa nova, que é um único, que é simples, que é isso, que é aquilo. E aí esse canto da sereia cativa muita gente de boa fé. Não vamos ser também levianos, achar que todo mundo é autointeressado, mas tem muita gente aí de boa fé que acaba sendo, né, indo pelo canto da sereia. Perfeito. E tem mais alguma explicação, além disso? Você ia engatar aí? Não, o que eu ia, na verdade, é agradecer a oportunidade de poder ser franco, direto e didático, né? E de tentar levar as ideias. Perfeito, Rodrigo. Você está em casa aqui no Revolução Industrial Brasileira. Volte sempre que puder, sempre que quiser. Eu fico mais uma vez aqui muito agradecido. As explicações do Rodrigo são ótimas. Assim, eu recomendo que você que nos assiste siga o Rodrigo aí nas redes sociais, entendeu? E busque saber mais sobre os assuntos tributários, porque, em geral, o debate econômico ele fica muito restrito a questões que aparecem na TV, né? E questões que são mais facilmente explicáveis. Porém, o assunto tributário, a temática tributária como um todo, ela perpassa tudo isso, né? E muitas vezes a gente que tenta debater economia acaba escapando, né? Ou pelo menos não percebe a influência que esse universo de questões acaba tendo sobre o restante do debate. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu acredito que certamente vai ser muito útil para todos que nos assistiram.
Foi um vídeo surpresa aqui da série com o Rodrigo, mas o Rodrigo vai voltar outras vezes, a gente vai ter outras oportunidades. Por enquanto, eu deixo aqui o pedido para que você, se gostou, compartilhe e se inscreva no nosso canal Revolução Industrial Brasileira, divulgue bastante aí o novo debate sobre a economia do Brasil. Um abraço e até uma próxima.